Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos estar orando pela aula. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia. O Senhor nos coloca de pé pela sua vida abundante, misericórdia. Que você possa abençoar cada vida, cada pessoa que entrou por essas portas, pelos aqueles que entrarão ainda, Senhor. Que o Espírito possa nos guiar com esta aula, possa nos dar sabedoria e graça nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar, Pai, a cada um, Senhor, dando graça e entendimento sobre cada vida, Pai. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje, dando continuidade a respeito da aula passada, que foi ministrado sobre o pastor Du, sobre os 3 ONEs de Deus. Dando continuidade, vamos falar a respeito da sua imutabilidade, que Deus é um ser imutável, em que Ele não muda. Então vamos conhecer um pouco a respeito da imutabilidade de Deus, esse ser divino na qual servimos, na qual Ele não muda, tá bom? Diz assim, Deus possui o atributo da imutabilidade, ou seja, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, Deus é um ser que não é imutável, Ele não muda como nós. Nós somos seres mutáveis, uma hora a gente pensa em uma coisa, outra hora a gente pensa de uma outra forma, outra hora nós temos essa sombra de variação muitas das vezes, mas Deus não. Deus ainda continua sendo ser imutável. Abra por gentileza aí Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Quem achou, por favor, leia. Exatamente, ele não muda, certo, irmãos? O nosso Senhor, Ele não muda, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Ele vai ser, continuando sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor, e Ele não muda. Outro ponto interessante também é que diz aqui que Deus possui o atributo da imutabilidade, ou seja, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A gente cita aqui uma passagem de Tiago, no capítulo 1, versículo 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, outro ponto aqui também, na carta do apóstolo Tiago, que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Então você vê que a Bíblia, ela vai nos guiando e vai nos apontando a respeito do Senhor Deus, em que não há sombra e nem variação nenhuma. Ou seja, tudo aquilo que Deus concede as suas dádivas, dons espirituais, enfim, que vem do alto dos Pais das luzes, não há sombra de variação nenhuma. Amém, irmãos? Outra passagem também que diz em Malaquias 3, capítulo 6, porque o Senhor não muda, mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Também Salmo 102, versículo 27. Na passagem de Malaquias diz, porque o Senhor não muda, e é por causa das suas misericórdias que Israel não foi consumido. Porque é interessante, se as atitudes de Israel, do povo de Israel, a desobediência deles, fizesse com que Deus mudasse completamente o seu povo, Ele poderia fulminar e acabar e pronto. Mas como Ele é misericordioso, usava da sua misericórdia, Ele não permitiu o seu povo ser ceifado. Podia muito bem, com o seu ato de justiça, Deus poder ir lá e fulminar o seu povo. Porque o povo pecava contra Ele, fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. Deus poderia fazer. Mas Deus, Ele não muda, porque tem a sua misericórdia.
e a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Amém? Outro texto também diz aí, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Salmo 102, versículo 27. E texto de Hebreus também, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Em sua perfeição, Deus é eternamente o mesmo. Então, várias passagens que citamos aqui, para mostrar que o nosso Deus, ele continua sendo o quê? Sendo o mesmo. Ele não vai mudar. Agora, Deus, por não ser imutável, não significa que ele pode mudar o seu propósito. Deus pode mudar o seu propósito. Por exemplo, quando você percebe no texto de Gênesis, se não me engano, no capítulo 5, capítulo 6, a respeito da nação, do povo, do ser humano naquela época lá. Eles estavam fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor, a terra estava cheia de violência. Deus ia destruir a terra. Depois que Deus não destruiu de imediato, porque ainda tinha um justo. Porque diz a Bíblia que Deus falou assim, que Deus havia se arrependido de ter feito o homem. Interessante que Deus não se arrepende como o homem se arrepende. Deus não faz uma coisa, me arrependi de ter feito aquilo, poxa, me arrependi de toda aquela bênção, porque se eu soubesse aquela bênção que eu ia dar e se desviasse, era melhor nem ter dado. Deus não pensa como a gente pensa. Entende, irmãos? Então Deus não tem aquele sentimento de arrependimento como o nosso. Ele simplesmente muda os seus propósitos, a sua vontade, a sua maneira. Você vê que ele ia destruir a terra, realmente, de fato, ele destruiu, mas ele salvou Noé e a sua família que entraram na arca. Então, irmãos, o nosso Deus ele não muda, apenas ele muda os seus propósitos. Aprenda isso. Mas sabia que Deus se arrependeu. Deus não se arrepende como homem. Entende, irmãos? Deus muda apenas os seus propósitos. Alguma dúvida, irmão? Pode falar, irmão. Na palavra de Deus, só teve 2 vezes que ele destruiu. Foi Sodoma e Gomorra e nessa aí. Depois ele não destruiu nada. O caso de Sodoma e Gomorra também, a questão que havia em Sodoma, do pecado, da homossexualidade, enfim, de tudo que havia naquela cidade ali, Deus só poupou o sobrinho de Ló ali, que teve que tirar, resgatar a sua esposa, suas filhas, e Deus acabou abatendo Sodoma e Gomorra. Então, de fato, Deus destruiu a cidade todinha. Foi a última vez que a gente vê na Bíblia que ele destruiu uma cidade, que foi Noé, ou já teve. Então, teve a questão da destruição de Jerusalém, por permissão de Deus, e quando o povo de Israel, o povo de Judá e Benjamim, que era o reino do sul, e tinha o reino do norte, que era as 10 tribos. Deus permitiu a destruição de Jerusalém, destruiu o templo, permitiu os babilônicos saquear os tesouros, enfim, tudo, por causa da desobediência do seu povo. Entendeu, meu irmão? Maravilha? Vamos lá, não se deve interpretar a imutabilidade de Deus como significando que suas ações não admitam mudança ou variação alguma. Nós entendemos que Deus seja imutável, mas não significa que ele também pode mudar os seus propósitos. Deus é um ser imutável, ou seja, não muda, mas não significa que ele pode mudar o percurso de algum propósito dele. Lembra de Gênesis capítulo 6? Deus se arrependeu de ter feito o homem, e ele destruía toda a terra, mas quando ele olha para a terra, ele observa quem? Noé. Abra lá, por gentileza, lá Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso ele pesou no coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como animal, réptil, ave do céu, pois me arrependo de Deus haver feito.
Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém? Então você vê que Deus ia destruir toda a terra. Quando ele olhou que o coração do homem só maquinava o mal, a terra estava cheia de violência, só maldade, e Deus, bom, vou destruir a terra porque me arrependo de ter feito homem. Não é aquele arrependimento que o nosso arrependimento, poxa, eu criei Adão, criei Eva, depois suas descendências, aconteceu, e depois só catástrofe, só tragédia, o que eu fiz? Me arrependo muito. Não era isso. Ele se arrependeu, não um arrependimento igual ao nosso. Você pode perceber que o arrependimento de Deus é mudar o seu propósito. Ele realmente ia destruir a face de toda a terra. Mas quando ele olha para a terra, quem ele acha? Noé. Mas interessante que o propósito de destruir continuou. Mesmo que teve o propósito de destruição, também Deus colocou a salvação. Entendeu, irmãos? Aí Deus manda Noé construir a arca lá, 120 anos. E Noé, diz a Bíblia que era pregoeiro da justiça, pregou a palavra, pregou que viria o dilúvio, e todos não acreditaram. E qual foi o final? Mesmo que Deus tinha o propósito de destruir a terra ali, em um determinado momento ele mudou para trazer a salvação, mas o juízo ia acontecer. O juízo não deixou de acontecer. E só Noé e a sua família foi salvo. Então, Deus tem os seus propósitos, tem os seus desígnios, ele não muda, ele continua sendo o mesmo, mas ele pode mudar sobre a sua vontade, sobre a sua soberania, todas as coisas. Diz assim, nem como se a mente dele não pudesse ter inclinação e afeição diferente para toda a criatura, sob todas as circunstâncias diferentes. Ele é visto nas Escrituras criando, destruindo, ferindo, sarando, agindo, deixando de agir, amando e ficando irado. Então, se você que gosta de ler a Bíblia, você vai ver essas ações de Deus, ficando irado, destruindo, arrancando, construindo, abençoando, dando vida, tirando vida. Esse é o nosso Deus. E diz assim, controlados pelos seus atributos de sabedoria, santidade, bondade e justiça são imutáveis. Evidências que não mudam, mas sim princípios imutáveis. São as perfeições e não imperfeições. A diversidade de operação e o poder de agir, deixa de agir, mostra a liberdade da sua natureza. O direcionamento desta operação para fins sábios mostra a sua excelência. Dessa forma, na linguagem das Escrituras, ele se arrepende de um castigo predito ou de um processo sem mostrar misericórdia. Percebe aquele momento daquele rei, Ezequias, que Deus falou para ele colocar a sua casa em ordem? Quando mandou o profeta Isaías até ele, e que mandou ele colocar a casa em ordem, e já tinha uma sentença para ele. O que acontece? Deus já tinha dado uma sentença. Deus não muda? Deus não muda. Mas houve uma situação em que ele fez ali, que ele orou diante da parede, se humilhou, suplicou, e Deus mandou o profeta voltar, falou, tu vai ter mais 15 anos de vida. Você vê o poder da oração. Exatamente. Arrependimento. Arrependimento é oração. Exatamente. Por exemplo, se uma pessoa ela viveu a sua vida inteira de pecado, chega quase no final da sua vida, se ela se arrepender, Deus vai, com a sua justiça, com a sua bondade, com a sua imutabilidade, eu vou perdoar os pecados dela. Pode ser o pior ser humano da face da terra. Por quê? Porque ele não muda em perdoar pecados. Ele não muda, por exemplo, eu vou perdoar aquela pessoa que tem menos pecado do que aquela pessoa que tem mais pecado. Eu vou perdoar aquele ser humano ali que não fez tanta maldade, mas se arrependeu, e aquele que fez muita maldade, não vou perdoar. Então, no perdão de Deus para o arrependimento é para todos. Então você vê que não há acepção de pessoas quanto à vida que ela praticou, o que ela fez. Mas se ela se arrepender, Deus, como é um ser imutável na palavra, ele vai lá e perdoa. Você vê
Exatamente. salvo e outro Exatamente. não houve arrependimento. Exatamente. Teve oportunidade. Deu oportunidade, aquele momento da morte. Entendeu? Por isso que é bom o trabalho em hospitais, velho. A gente, quando fazer esse trabalho, a gente, pela misericórdia do Senhor, no momento de morte, muita gente aceitou Jesus. Esse trabalho no hospital, a gente está orando para voltar. Quantas almas, a missionária vez não está aqui, a gente sabe. A gente ganhou para Jesus, naquele momento ali, a gente sabia que a pessoa, entendeu? O Satanás querendo ceifar a vida, e a gente está ali, ó. É muito importante esse trabalho. Então você vê que para algumas pessoas Deus até dá a oportunidade de permitir pessoas chegarem a se aproximar dela e levar o Evangelho. E mesmo que o estado daquela pessoa, olha só, Deus, que acabamos de ler aqui, Deus pode curar, pode sarar, pode. Ele não pode, porque está na sua palavra, não podia curar o enfermo que está no hospital. Mas se ele também não quiser curar, ele também pode. Mas a maior bênção que o homem pode receber é a salvação. Então, como a missionária aqui, a irmã foi lá, levou o Evangelho para algumas pessoas enfermas, Deus, pela sua graça, pela sua bondade, queria salvar o que é? A alma da pessoa. Ainda que ela até morra com aquela enfermidade, mas a alma vai ser salva. E o mais importante é isso, irmãos. Ah, mas a Bíblia não fala que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades? Mas se o propósito daquela pessoa que está no leito ali, que Deus permitiu ela até por leito, de preparar e levar ela, e aí? Exatamente. Ou às vezes você fala que aceita Jesus ali, e quando você é no hospital, volta às mesmas práticas. Então Deus, irmão, entenda uma coisa, Deus ele sonda o mais interior do coração do homem, irmãos. Ele sonda lá, ele penetra lá na intenção do coração do homem. Se realmente, se ele abençoar aquela pessoa ali, se ele curar, pô, ele vai ficar na minha presença. Poxa, ele vai ficar na minha presença, não. É melhor salvar a alma da pessoa do que deixar ela prolongar mais um de vida aqui na terra, aqui, vivendo debaixo de pecado e no final perder a salvação. Então Deus tem os seus propósitos, tem os seus desígnios para cada um. Amém? Deu para entender, irmão, a respeito da questão da imutabilidade de Deus? Deu para entender, irmãos? Que Deus não tem variação de sombra, que Deus não oscila, que Deus é um ser que não muda, tá bom? Outro ponto também aqui, vamos falar a respeito da sabedoria de Deus, da sabedoria que diz assim, à primeira vista a sabedoria de Deus parece estar incluída no atributo da onisciência. Quem sabe o que significa onisciência? Alguém sabe o que é onisciência? Onisciência seria que Deus conhece as coisas de antemão. Ou seja, antes de acontecer alguma coisa, Ele já sabe o que vai acontecer. O único ser que possui esse poder da onisciência é o nosso Deus. Que foi até ministrado aqui com o pastor Ludu. A onisciência de Deus, Ele sabe de tudo de antemão. Mas aqui, no caso aqui da sabedoria é uma coisa, e ciência é outra coisa. Tá bom, irmãos? Só para distinguir aqui. Diz assim, mas há uma diferença entre a ciência e a sabedoria. A ciência é o conhecimento, enquanto a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Às vezes a gente pede para ser uma pessoa sábia, em determinada área, em determinados assuntos, ser um cara muito sábio, muito safo. Mas a sabedoria é nada mais simples do que termos o conhecimento para aplicar a sabedoria, só isso. Se você tem o conhecimento de certo assunto e você estuda aquilo ali, você vai ter sabedoria para poder falar aquele assunto. Então, sabedoria é isso. Como é que você vai agir com sabedoria em determinado assunto da sua vida? Tendo conhecimento, você vai agir com sabedoria. Então, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. A sabedoria que nós praticamos é mediante o que? O conhecimento. Entendeu, irmãos? A sabedoria que você pratica é mediante o que? A leitura da palavra. Como é que você quer tornar uma pessoa sábia? Leia a Bíblia. Você adquire o conhecimento, você vai praticar a sabedoria. Porque sabedoria é a aplicação do conhecimento. Entendeu, irmãos? Então existe a diferença de conhecimento e a diferença entre o que? Sabedoria. Diz assim,
em algumas passagens da Bíblia, podemos observar a distinção. Abra aí primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 8. Quem achou, por favor, leia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a uns pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outros pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Olha aí. Ou conhecimento. Então você percebe a distinção entre a sabedoria e o quê? E o conhecimento. Aqui, o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons espirituais, que são 9 aqui. Dom de discernimento de espírito, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de curas, dom de maravilhas, dom da fé, dom da palavra da sabedoria e conhecimento, da palavra do conhecimento, dom da palavra da sabedoria. Então você vê que há uma separação, até nos dons espirituais. O dom o quê? Da palavra do conhecimento e o dom da palavra da sabedoria. Então você vê que tanto conhecimento e sabedoria são coisas diferentes ali. Há uma separação, até nos dons espirituais. Tem pessoas que têm o dom do conhecimento, mas não têm o dom da sabedoria. Entendeu? Então é importante, até quem tem dons espirituais, quem entende que tem um dom espiritual, que se aprofunde, que busque o dom espiritual. Porque todos esses dons aqui, irmãos, espirituais, ele não está selecionando pessoas somente para uns e para outros, não. Os dons espirituais estão todos disponíveis para a igreja do Senhor Jesus. Agora, basta você querer o dom para você poder receber ele. E esses dons aqui são ferramentas importantíssimas para o reino de Deus, irmãos. Interessante que quando eu me converti, uma coisa que eu queria muito era dom de profecia. Poxa, eu ficava vendo aquelas pessoas entregando profecia, sendo dado de profecia, falando que maneiro, que maravilhoso. Mas Deus não vou te dar dom da profecia, eu vou te dar dom da palavra. Então, Deus podia me dar o dom da profecia? Podia. Mas o Espírito Santo viu algo em mim que não vou te dar esse dom, vou te dar esse dom aqui. Mas aí você tem discernimento. É isso que está faltando na igreja. Porque às vezes você vê alguém louvando, você quer aquele dom. Mas Deus não te chamou para louvar. Deus te chamou muitas das vezes para orar, para interceder. Aí nós, como servos de Deus, os dons é para todos. Exatamente. Nós temos que pedir discernimento e falar, porque às vezes você sai, você se frustra. Porque você quer louvar, você acha que esse dom foi Deus que te deu. Não foi o que Deus te deu. Você tem um discernimento, o Espírito Santo vai falar para você, não, minha serva. Porque tem pessoas que saem da igreja porque quer louvar, não tem o dom. A pessoa, o líder, vê que não tem, aí bota para fazer alguma coisa, pede para orar ao Senhor, fica chateado. Às vezes perde salvação por pouca coisa. Então a gente tem que ter discernimento e falar assim, o que tu queres que eu faça na tua casa? Eu quero louvar, mas eu não sei, mas o Senhor me mostra o que realmente o Senhor me quer aqui. Porque ninguém foi chamado para ficar em banco. Todos nós temos o dom, como você falou. Só que nós que temos que pedir a Deus para nos mostrar. Porque às vezes a minha carne que quer louvar, mas o Senhor não está me chamando para louvar. O Senhor está me chamando para outra coisa. Então só quem pode discernir isso é o Espírito Santo. Mas para isso você tem que pedir. Tudo que pedir em oração crendo, receberá. Você tem que ser sincero com o Senhor. Senhor, eu quero louvar, mas a minha voz não está legal. Então, ou então eu quero esse dom, então vai buscar sabedoria, vai buscar aulas, vai buscar isso, aí Deus vai capacitar esse dom de você. Não é uma coisa de qualquer maneira. É isso que nós temos que entender. Assim, por exemplo, eu vou falar de mim. A minha esposa até é prova viva. Eu não tenho dom de louvar. Ela sabe. Quando eu começo a cantar, ela... Cléber, por favor, Cléber. Canta não. Então eu sei que não tem. Então, como é que eu vou querer me arriscar a uma coisa que eu sei que não tem? Se minha esposa já está reprovada, pelo amor de Deus, não faz isso não.
Então, você tem que se encaixar naquilo que você gosta, que você se identifica, em que você vai poder ajudar o reino de Deus. Entende? Então, cada um de vocês aqui, Deus tem um dom, tem algo sobre a vida de cada um de vocês. Agora, você tem que procurar ver, se identificar no que você pode fazer para o reino, para que o reino possa crescer mais, entende, irmãos? É isso que temos que ter, esse entendimento. Então, quando eu percebi que Deus não me deu esse dom que eu queria, o Espírito Santo foi mostrando que tinha uma área para tratar comigo e era na área da palavra. Então, eu percebi que, poxa, na área da palavra do ensino, eu vi que realmente se encaixava comigo. Eu falei, então, vou investir no dom. Então, vou investir. Então, até hoje eu estou fazendo um cenário para a glória de Deus. Então, eu investi no dom. Entende? Procuro crescer no dom do Espírito Santo. E assim a igreja vai sendo abençoada. Amém? Outro ponto interessante também está em Romanos capítulo 11. Para a gente poder fazer a distinção da sabedoria e do conhecimento. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos capítulo 11, versículo 33. Quem achou, por favor, leia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Você vê, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Então você vê aqui, estou mostrando para os irmãos aqui, que tanto a sabedoria como o conhecimento são algo separados, tá? Ciência. Porque tem umas traduções que são ciência, outras são conhecimento. Tá bom? Vamos lá. O tributo da sabedoria é um predicado de Deus nas passagens bíblicas abaixo. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Provérbios capítulo 3, versículo 19. Diz assim: o Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Abra por gentileza também carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Colossos, a igreja de Colossos. Capítulo 2, versículo 3. Leia o versículo 2 e 3 aí, por favor. Quem achou? No qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha aí. Agora o versículo 2 aqui, ó. Combato para que com o coração dele sejais consolado, estejais unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, a saber, Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ou do conhecimento. Ou seja, em Cristo está lá oculto tanto que a sabedoria como o conhecimento. Amém? Outra coisa importante também diz aqui: ora, o Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus seja a honra, a glória para todo sempre, para que agora pela igreja e a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido os principados e potestades nos céus. Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Este atributo divino se manifesta em todas as obras de Deus, ou seja, a sabedoria, na criação, na providência, na redenção. Se olharmos para a criação que nos rodeia, veremos em toda parte não só evidência da sabedoria infinita na estrutura das coisas e de suas propriedades, mas também uma adaptação. Então você percebe que em toda a criação de Deus, Deus construiu, arquitetou, fundou a terra, alicerçou, enfim, tudo nesse ser que é o nosso Deus, que criou tudo com sabedoria. A Bíblia diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele está de forma o quê? Liberada. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar de forma o quê? Liberada. Amém, irmãos? Amém? Presta atenção aqui, irmãos. Amém? Outro ponto interessante também
é que a respeito da sabedoria divina, que Deus pode conceder sabedoria, se você pedir crendo com fé, você pode receber, onde está escrito na carta do apóstolo Paulo Tiago. Diz também que a sabedoria de Deus também era Cristo. Abre aí, por gentileza, aí, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo, primeira carta. Capítulo 1, versículo 21 diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não a conheceu a Deus por sua própria sabedoria, mas aprove a Deus salvar, capítulo 1, versículo 21, salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria. E sabedoria? Então, deixa aqui, é bem claro. Diz aqui, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não a conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Quem era que sabedoria aqui? Era Cristo. Quando Cristo foi crucificado, Deus, pela sua graça, mostrou o quê? A sua sabedoria em querer salvar a humanidade através de Cristo. Mas o mundo não conheceu a sabedoria de Deus naquele ato que ele fez de uma forma sábia, que era Cristo Jesus. Então, nós somos salvos pela loucura da pregação do Evangelho, pela pregação da cruz, e que é loucura para um, escândalo para outro. Os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então, o Cristo crucificado foi uma forma sábia que Deus fez de atrair o quê? De atrair o homem. Entendeu, irmãos? Então, ali se manifestou a sabedoria de Deus através de Cristo, na cruz do Calvário ali, para que eu e você pudéssemos ser alcançados. Essa foi a sabedoria de Deus se manifesta em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E essa pregação da cruz, que é loucura para uns e escândalo para outros, foi que salvou a tua alma e a minha alma. Foi pela pregação da cruz, da loucura do Evangelho, de um Filho de Deus ser pendurado na cruz. É meio doido, né? Para os homens, né? Mas para aqueles que se perdem. Mas para nós é salvação. Para aqueles que acham que é loucura o que Cristo fez, infelizmente, se não aceitar, vai se perder. Mas nós que cremos, é poder de Deus e é o que? Salvação. Então a forma de Cristo ir para a cruz do Calvário, para muitos é loucura, mas para nós obteve o que? A salvação eterna. Amém, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, irmãos? Falamos a respeito da imutabilidade de Deus, da sabedoria de Deus. Agora vamos falar a respeito da sua verdade, tá bom? Outro ponto importante também aqui, a respeito da sua, não só a sua natureza divina e como ele se manifesta, mas também vamos falar a respeito da verdade de Deus, que é um ser de que verdadeiro, é um ser que não há trevas, não há mentira, não há engano. Deus é um ser verdadeiro, amém? Que são os seus atributos morais. A verdade é atribuída a Deus nas Escrituras, mas muitos teólogos consideram a manifestação um atributo de santidade. Como a verdade é um bem moral e a falsidade um mal moral, é como a santidade incluísse no bem moral. Ou seja, a santidade é uma coisa e a verdade é outra coisa. Mas aqui diz que a verdade está inclusa o quê? Na santidade de Deus. E verdade é uma coisa o quê? Moral. Uma das... como é que eu posso explicar assim? A moralidade de Deus
é a sua, que é só a verdade. Entendeu, irmãos? A verdade, santidade, verdade. Deus é o que? É um Deus santo, e nesse Deus santo, Ele também é o que? É verdadeiro. Então, aqui na aula dessa manhã, a gente estamos falando a respeito dos atributos do Senhor, e um deles é o que? É a verdade. Deus é um ser verdadeiro. Amém? Diz assim, porque se Ele fosse um ser mentiroso, Ele atingiria a sua pessoa moral. E sabemos que Ele é um Deus verdadeiro, em que não há trevas, não há engano, não há nada, mas sim a verdade. Tem um texto da Bíblia Sagrada aí, que está em Êxodo, capítulo 34, versículo de número 6. Abra por gentileza aí, Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Quem achou, por favor, aí? Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficente e verdade. E o quê? E verdade. Em beneficência. E verdade. Então vemos que nós somos o quê? Verdadeiro, irmãos. Outra passagem também, Números capítulo 23, versículo 19. Abra por gentileza também, Números capítulo 23. Números capítulo 23, versículo 19. 23, versículo 19. Olha aí. Deus não é homem para o quê? Para que minta. A Bíblia fala que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus não é homem para que minta. E nem filho de homem, filho de alguém, para que se arrependa. Por acaso ele falaria e não confirmaria? Então você percebe que nosso Deus, irmãos, é um Deus verdadeiro, em que não há mentira e não mente. O que Ele fala, Ele cumpre. Entende, irmãos? O que Deus fala, Ele cumpre com a sua palavra, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel com a sua palavra. Em tudo que está aqui, Ele é fiel e verdadeiro. Então Ele não pode mentir. Ele não pode enganar. O homem mente. O homem trapaceia, mente, engana. Mas o nosso Deus não engana, não trapaceia, também não mente. Ele fala, Ele cumpre. Diz a Bíblia que Ele vela pela sua palavra. A sua palavra é a verdade. E é uma verdade, irmãos, que muitos tentam, nesse século, combater contra ela. Combater contra a verdade bíblica. Mas, por mais que os homens possam tentar combater com essa verdade, não vão prevalecer. Porque não há nada contra a verdade do Todo-Poderoso. Entende, irmãos? Então o nosso Deus é um ser verdadeiro, em que não mente e que cumpre com a sua palavra. Diz assim também: Deus é a verdade e nele não há injustiça. Justo e reto Ele é. Aqui estou citando só umas passagens que está aqui, que diz assim, porque o Senhor é bom, de eternidade, sua misericórdia, sua verdade estende-se de geração em geração, e que guarda a verdade para sempre. A tua palavra é verdade desde o princípio. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. A tua verdade ultrapassa os mais altos das nuvens. E em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos e dos séculos. Isso aqui são passagens, tá, de várias referências de textos aqui, tá, a respeito da verdade gloriosa de Deus. Diz assim: nesta e outras passagens bíblicas fica claro que a verdade foi considerada pelos escritores inspirada em dois grandes ramos: a veracidade e a fidelidade, às quais se atribui a Deus.
tanto a veracidade como a fidelidade do texto, todas elas se aplicam à natureza divina. Alguém chega e pergunta para você assim: mas a Bíblia foi escrita pelo homem. Dá para se acreditar na Bíblia? Alguém te parou para perguntar isso? Não crê na Bíblia? Mas ela foi escrita pelo homem. Realmente. Ela foi escrita por quem então? Por anjo? Aproximadamente 40 autores. Homens inspirados pelo Espírito Santo. Foi conduzido pelo Espírito Santo para escrever as Escrituras Sagradas. Então não foi de forma voluntária humana que alguém chega, não, vou escrever isso aqui, porque isso aqui vai ficar legal. Foi o próprio Espírito de Deus que inspirou os homens a escrever tudo que está aqui. Então, se o próprio Deus que inspirou os homens para escrever a sua palavra, então tudo que está aqui é verdade. Se o Espírito de Deus, verdadeiro e fiel, usou homens para escrever as Escrituras Sagradas, então tudo que está aqui é verdade. Ainda que possa haver contestação de pessoas, ainda que muitos não creem nessa verdade, mas crendo ou não crendo, não vai mudar a natureza de Deus. E não vai mudar o posicionamento com que ele escreveu aqui, o que ele usou pessoas pelo seu Espírito para inspirar, para escrever. Não vai mudar. Está tudo aqui nas Escrituras Sagradas. Amém, irmãos? Abra por gentileza aí, carta de Timóteo. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Segunda carta. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então você percebe aqui, qual é a base bíblica que você tem para falar que a Escritura foi inspirada? Está aqui. Toda Escritura é divinamente o quê? Inspirada. E quem que conduziu os homens à inspiração? É o Espírito de Deus, que conduziu os homens, aproximadamente 40, para escrever tudo que está aqui. Então houve o quê? Uma direção do Espírito de Deus para inspirar os homens para escrever as Escrituras Sagradas. Então tudo que está aqui é a verdade absoluta de Deus, a verdade do Todo-Poderoso. Amém? Alguém tem alguma dúvida, irmãos? Alguém tem alguma dúvida aqui a respeito da verdade? Jesus fala o quê? Eu sou o caminho e a vida. Nisso ninguém vê o Pai. Então ele é o que? O caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele que nos guia com toda a verdade. Então quem vai te conduzir para o caminho dessa palavra? É o Espírito Santo. Quem vai te conduzir para você não cair no caminho do erro, do engano? É o Espírito de Deus. Então, se a pessoa quiser ser enganada ou quiser se desviar, é algo pessoal dela. Mas enquanto o Espírito estiver com ela, vai te guiar com toda a verdade da palavra. Então, jovens, homens e mulheres aqui, que nós continuamente possamos ser guiados pelo Espírito da verdade. E quem trouxe você aqui amanhã foi o Espírito Santo, para você aprender a sua palavra. Então, nós que estamos aqui, estamos sendo guiados pelo Espírito da verdade, porque Ele que vai te conduzir e me conduzir para o caminho da salvação. Agora, a opção de se desviar ou de se afastar é pessoal. Diz a Bíblia que nos últimos tempos haveria uma grande apostasia, abandono da fé. É uma coisa pessoal. Mas se você quiser permanecer na verdade, o Espírito Santo vai te conduzir ali, com a palavra, com a verdade, até a volta de Jesus. Amém?
Vamos falar a respeito um pouco agora, já falamos da imutabilidade, falamos da verdade. Vamos falar a respeito da justiça de Deus, da justiça divina, que Deus é um ser justo. Diz assim, os textos bíblicos abaixo demonstram que a justiça é um atributo de Deus. Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Abra por gentileza aí, Salmos 89, versículo 14. Salmos 89, versículo 14. Salmos 89, versículo 14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão radiante do seu rosto. Justiça e juízo são o quê? A base do seu trono. O que é justiça? Justiça é dar a cada um o que é por direito. Só isso. Justiça é dar o que é? É dar a cada um o que é por direito. Então, Deus é o que? É um ser justo. Ele é galardoador, Ele abençoa, mas Ele também dá a cada um segundo as suas obras. Por exemplo, tem pessoas que vão receber a sua recompensa das suas obras, sejam boas ou sejam más. Por quê? Porque Deus é o que? Ele é justo. Ele dá a cada um o que é por direito. E aí? Ah, mas aquela pessoa, poxa, era boa e tal, não sei o quê, mas não tinha Jesus. Mas no final das contas, vai para onde? Ele vai agir com a sua justiça. Não é salvo pela graça, né? A gente é salvo Por obras. Ninguém quer salvo por obras, irmãos. Já ouviu aquela justificativa de falar assim, não, eu sou bonzinho, não mato ninguém, não roubo ninguém, não minto, eu até amo o próximo. São obras humanas, irmão. Nenhuma obra que eu faço pode alcançar a minha salvação, porque não seria a salvação de Cristo, seria a salvação por obras de mérito. Diz a Bíblia que nossas obras é um trapo de imundícia, e diz que ninguém vai ser justificado perante Deus segundo as suas obras. Se eu chegar para Deus, não, Senhor, poxa, um cara legal, um cara família, maneiro, amigo de todo mundo, aqui, ó, Deus vai olhar para as suas obras, né? Mas o que você fez me justifica a salvação. A salvação é justificada pela obra de Cristo. Quando aceitamos a obra expiatória de Jesus, aí somos salvos. Agora, a pessoa pode ser o que for, irmãos, mas se ela querer se justificar pelo que ela faz, achar que vai ser salvo, não vai ser salvo. E até também inclui pessoas que fazem obra em nome de Jesus, né? Não é só para quem é salvo, não, irmãos. Perdão, para quem não é salvo. Mas também aqueles que acham que estão salvos, mas aí nos escondidos ali, ó, tá praticando coisas que Deus aborrece. Aí vai chegar naquele grande, não, mas Senhor, mas eu fiz tanta coisa no teu nome, Senhor. Eu fiz maravilha no teu nome. Assim, nunca te conheci, cara. Não te conheço. E aí? Porque ele vai receber segundo o que? As suas obras. Justiça de Deus é o que? É dar a cada um o que é por direito. É só isso. Se Apocalipse diz, né? Não sei se eu sou corrido, os últimos serão os primeiros. E muito naquele grande dia a gente vai ter uma grande surpresa. Por quê? Por causa disso. A gente expulsa demora, as coisas, às vezes com o coração. Expulsa no nome de Jesus. Tem que ter a consciência disso. A gente, na presença do Senhor, que a gente tem que diminuir, Ele que tem que crescer. Só que agora é crescer dele. Os dons não são nossos, é do Senhor. O talento que Deus dá não é para a gente se engrandecer, é para fazer a obra do Senhor. E quando nós vivemos assim, a gente recorre à salvação. Agora, quando começa a crescer, eu canto muito, eu prego muito, eu faço isso. Acabou. O Espírito Santo já está onde, ó? Há muito tempo. Está ali na carne, porque Deus voltou. Mas a unção já foi. Por isso é um perigo muito grande, irmãos. É muito perigoso. A manifestação dos dons espirituais
ela é diferente do caráter de Cristo, do fruto do Espírito Santo. E quando a pessoa tem Cristo na vida dela, o fruto do Espírito vai se manifestar ao longo do tempo. A bondade, o amor, a paciência, a fé, a mansidão. Quando Cristo está na pessoa, o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo nela, vai se manifestar. Agora, o dom é uma coisa, fruto do Espírito é outra coisa. Entende, irmãos? Não é pelo dom que mostra que eu sou um cara totalmente correto, perfeito, santo e puro. Não é dom. Caráter é caráter. Caráter de Cristo na pessoa é uma coisa. O dom espiritual do Espírito Santo na pessoa é outra coisa. Então, dom e o fruto são coisas completamente diferentes. Dons espirituais são apenas operações do Espírito Santo no homem para edificar o corpo de Cristo. E o caráter? Caráter é outra coisa. Aí Jesus fala o quê? Pelos frutos se conhece a árvore. Como é que você conhece a árvore? Pelo fruto dela. Não pode uma árvore boa dar mau fruto. E nem uma árvore má dá bom fruto. Aí ele fala, ó, pela árvore você conhece o fruto. E nesse mesmo contexto ele está falando dos falsos profetas. Nesse mesmo contexto aqui ele fala que é dos falsos profetas. Amém, irmãos? Abre para mim Sofonias. É um nome diferente, né, irmãos? Sofonias. Capítulo 3, versículo 5. Sofonias, capítulo 3, versículo 5. Sofonias, capítulo 3, versículo 5. O Senhor é justo, no meio dela ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Olha aí, ó, o Senhor o quê? É justo. Então, nós estamos falando a respeito da questão moral de Deus, que Ele também quer ser justo. Tá bom? Abra também Apocalipse capítulo 15, versículo 3. Apocalipse. Versículo 3. Capítulo 15, versículo 3. Quem achou, por favor, lê. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Olha aí, justo e verdadeiro são os caminhos. Nossa. Então, estamos vendo aqui pela Bíblia Sagrada que Deus é um ser justo. Amém? Que Deus é um Deus de justiça, um Deus justo. Tanto o seu caráter como os seus caminhos são o quê? Justo. Ele é reto. Ele é santo. Diz assim, o atributo da justiça de Deus e a expressão da santidade em ação ou disposição para dar a cada um segundo a sua obra. A justiça divina pode ser considerada como uma legislativa e judicial. A legislativa prescreve o que é bom e proíbe o que é mal, anunciando ao mesmo tempo qual será a recompensa tanto de um como de outro. A mesma maneira como os homens aqui agem segundo a justiça legislativa, Deus também age também. Ele prescreve o que é bom e o que é ruim. Nas Escrituras Sagradas não mostra o que é bom e o que é ruim, mostra. Então, tanto o que é bom ou tanto o que é ruim, se você pratica o que é bom, Ele vai dar aquilo que é por jeito seu, a sua justiça. Mas também se você praticar aquilo que é mal, Ele também vai dar também, conforme a sua justiça. Então Deus é um Deus o que? É um Deus justo. Amém? Deus é um Senhor justo. Diz também que justiça judicial aplica-se à conduta de entes racionais. Chama-se recompensadora